Salve galera, muito bom dia para vocês, por aqui professor Adriano Remorini Traubach, na disciplina eletiva, o pleno exercício do direito e da cidadania. E na aula de hoje nós vamos estudar sobre o direito tributário, o que é o chamado imposto, o que é uma taxa, o que é uma contribuição de melhoria, o que é um empréstimo compulsório. Pessoal, roteiro da aula. Conhecendo o direito tributário, a diferença de imposto, taxa e contribuição de melhoria. O que é o chamado fato gerador de um imposto? Comentários sobre o Código Tributário Nacional, Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Esta aula ela tem como habilidades identificar e caracterizar diferentes tipos de tributos existentes na sociedade brasileira e ter um espírito crítico sobre os tributos cobrados. Ok? Pessoal, vamos lá então. Direito tributário. Primeiramente, o que é o chamado direito tributário? De acordo com o autor Santiago, o chamado direito tributário, também conhecido como direito fiscal, é uma subdivisão do direito financeiro e é também ramo do direito público, que lida com as leis que regulam a arrecadação de tributos, bem como a fiscalização dos mesmos. Então, o direito tributário ele é relacionado à arrecadação de tributos, de impostos, de taxas, de contribuição de melhoria, e a fiscalização dos mesmos. Porque uma sociedade, ela vive, o Estado, ele necessita dos impostos para cobrir gastos diversos, com a educação, com a saúde, com a segurança pública, etc. Então, o ramo que estuda isso é o direito tributário. Qual é o objeto de estudo do direito tributário? Ainda de acordo com o autor Santiago, o direito tributário concentra-se no estudo das normas relativas ao estabelecimento e coleta dos tributos, bem como a relação jurídica resultante de tal ato, onde os dois personagens principais, o ente público, seja ele municipal, estadual, federal, e contribuintes, estão ligados pelo chamado fato gerador, que é o fenômeno que confirma a origem de uma obrigação tributária. O fato gerador é aquilo que gera, que dá origem ao tributo, ao imposto. Por exemplo, o fato gerador do IPVA, Imposto sobre Veículos Automotores, é a propriedade do carro, do veículo. O fato gerador, o que dá origem à cobrança do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, é a propriedade do imóvel, seja da casa, seja do terreno. Então, isso é o fato gerador, é aquilo que dá origem à cobrança do tributo. Ainda, de acordo com matéria publicada no site portaltributário.com.br, o fato gerador do tributo é a ocorrência em si que traz à tona a exigência do respectivo ônus para o contribuinte. O fato gerador é, assim, a situação de fato prevista na lei de forma prévia, genérica e abstrata, que, ao ocorrer na vida real, faz com que, pela materialização do direito, ocorra o nascimento da obrigação tributária, seja esta principal ou acessória, como o exemplo que eu dei para vocês. O fato gerador,
a cobrança do imposto IPVA, Imposto sobre Veículos Automotores, é a propriedade do veículo. Então é o que dá origem à cobrança do tributo. O objeto da matéria é a obrigação tributária. Então, qual é o objeto de estudo do direito tributário? É a obrigação tributária, obrigação de pagar impostos, de recolher impostos, taxas, contribuições de melhoria, etc. Sendo que esta pode ser uma obrigação de dar, entregar moeda ao ente público, no caso, dinheiro, efetuando os pagamentos, ou ainda uma obrigação de fazer ou não fazer, a emissão de uma nota fiscal ou ato similar, que as empresas elas são obrigadas a fornecerem a nota fiscal. O que são tributos? De acordo com o site Impostômetro, esse site ele foi criado por várias associações comerciais, dentre elas a Associação Comercial de São Paulo. Em matéria publicada em 7/4/2020, tributos são o conjunto de impostos, taxas, contribuições e empréstimos compulsórios que formam a receita da União, dos estados e dos municípios. Existem dois tipos de tributos, os chamados tributos diretos e os chamados tributos indiretos. Vamos verificar cada um deles. Os tributos diretos. Quando os contribuintes arcam com a contribuição, no caso, o imposto de renda, diretamente com a contribuição, o IPVA, o pagamento do IPVA, o pagamento do IPTU. Já os chamados impostos indiretos, quando os impostos incidem sobre o preço das mercadorias e dos serviços vendidos. Então, o valor dos impostos, eles estão agregados, eles estão inseridos nas mercadorias. Ali já está dividida toda a porcentagem dos impostos de cada ente em determinada mercadoria, em determinado produto, em determinado serviço. No Brasil, quase todos os produtos e serviços são vendidos com um conjunto de tributos incorporados no valor. Já tem uma frase muito conhecida que é: nós pagamos imposto sobre tudo, que justamente o imposto é para ajudar a manter o Estado. Só que, numa pesquisa que foi realizada, cerca de 30% do valor do produto é referente aos impostos. Então, compramos uma mercadoria. Cerca de 30% do valor daquela mercadoria, daquele produto, são impostos. Quais são os tipos de tributos existentes? De acordo com o Código Tributário Nacional, Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, em seu artigo 5º, as espécies de tributos são os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria e também existe uma modalidade chamada de empréstimos compulsórios, que é uma categoria especial que nós iremos ver adiante. Impostos. Os impostos são previstos no Código Tributário Nacional, Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, em seu artigo 16. O 16 ou 16º trata sobre os impostos. O que é um imposto? Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Por exemplo, nós temos que pagar os impostos em relação aos produtos, aos bens que nós temos. A propriedade de um imóvel, nós pagamos o IPTU. A propriedade de um veículo automotor, nós pagamos o IPVA. Só que a destinação deste valor de impostos, ela não é específica. O governo ele pode aplicá-la
em os setores que estão necessitando. Nós temos aqueles valores relativos à educação, à saúde, etc., que o governo não pode deixar de aplicar aqueles valores referentes a este serviço. Só que a destinação do imposto, ela é utilizada para o poder público para fins diversos. De acordo com o site Impostômetro, em matéria publicada em 7/4/2020, fazendo menção ao site Eu Quero Investir, o imposto é um dinheiro que os contribuintes pagam ao Estado para garantir o funcionamento de serviços públicos e coletivos. Os impostos podem incidir sobre o patrimônio, como o IPTU e o IPVA, sobre a renda, no caso, o imposto de renda, e sobre o consumo, como o imposto sobre produtos industrializados, é o famoso IPI, que é cobrado dos produtores, e também o chamado Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, que é pago pelo consumidor. Essa primeira figura, que foi retirada, tem como fonte da imagem o site Conube, está aqui uma mão, que é o ente da administração pública, o Estado, e aqui está o contribuinte, e ele está querendo receber a parte dele, a parte que lhe é devida. Quando os impostos surgiram? Quando surgiu o imposto? Ainda de acordo com o site Impostômetro, em matéria publicada em 7/4/2020, encontramos relatos da cobrança de impostos desde o ano de 3000 a.C. Estudiosos encontraram evidências que os faraós coletavam impostos em dinheiro ou serviços da população pelo menos uma vez por ano. E ainda a história vai mais longe. A Mesopotâmia não fica atrás. Escritos encontrados há 4.000 anos antes de Cristo, 4.000 antes de Cristo, descreviam como era esse tipo de cobrança. Então, na Mesopotâmia, no período de 4.000 anos antes de Cristo, já ocorria a cobrança dos impostos. Como surgiu o imposto no Brasil? De acordo com o site Impostômetro, a cobrança de impostos no Brasil começa no século XVIII, quando Portugal ocupou nosso território. O primeiro produto explorado foi o pau-brasil. Então a cobrança de impostos começou com a exploração do pau-brasil. Nesta época foi definido que deveria ser pago 1/5 das extrações do material. O primeiro imposto em nosso país foi cobrado pela Fazenda Real, e assim toda a arrecadação do Brasil era entregue à coroa real. Ainda tem uma história que, em relação à cobrança do imposto sobre o ouro que era retirado, principalmente no estado de Minas Gerais, a cobrança de impostos era grande. E certa época o governo começou também a cobrar o 5º sobre o ouro que era produzido. As pessoas ficaram tão revoltadas que daí surgiu a frase: o 5º dos infernos, vá cobrar este 5º nos infernos, o 5º dos infernos. Agora eu vou falar para vocês sobre as taxas. Taxas previstas no Código Tributário Nacional, Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, em seu artigo 77. Então, o Código Tributário Nacional, CTN, ele fala sobre as taxas a partir do artigo 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível,
prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. A taxa, ela é diferente do imposto. O imposto, ele tem como o fato gerador determinada propriedade, por exemplo, o IPTU, a propriedade dos imóveis, o IPVA, a propriedade de veículos automotores, a compra de produtos, que está o imposto de produtos industrializados, o IPI, imposto sobre a circulação de mercadorias. Já a taxa, ela é específica, o produto. Já a taxa, ela é específica, o serviço ele tem que ser de fato prestado para que o ente público possa cobrar a taxa. Por exemplo, a taxa relativa do tratamento de esgoto. Para que o poder público possa cobrar essa taxa relativa ao tratamento de esgoto, ele tem que oferecer à população o serviço de tratamento de esgoto. A taxa de bombeiros tem que estar a serviço da população a prestação relativa aos bombeiros. A taxa ela é dividida e fracionada entre todas as pessoas, mas tem que haver a efetiva prestação do serviço. Por exemplo, a taxa de esgoto é cobrada em referência à coleta e tratamento de esgoto pelas prefeituras. Aqui eu coloquei um quadro que é a taxa de esgoto, serviço de coleta e tratamento de esgoto. Neste quadro é cobrado o valor de 50%. Então, da água que nós consumimos, nesta prefeitura é cobrado o valor de 50% a mais referente ao tratamento do esgoto. Essa taxa de esgoto, ela varia normalmente 50% para cima. Fizeram um estudo, um cálculo, que deve ser em torno de 80% a 86% o valor referente à taxa de esgoto. Por quê? Porque nem toda a água que entra na residência, ela tem o seu destino para a rede de esgoto. Um exemplo, quando quando molhamos as plantas no nosso quintal, a água ela não vai para o esgoto, ela fica ali no solo. Um outro exemplo, quando lavamos os nossos imóveis, essa água proveniente da lavagem dos imóveis, ela também não vai para a rede de esgoto. Normalmente ela vai para a rua, para a coleta de águas pluviais, águas de chuva. Outro exemplo, a lavagem dos veículos. Quando lavamos um veículo, essa água, principalmente quando o veículo se encontra na calçada, na rua, ela também não vai para a rede de esgoto, ela vai para a coleta de águas pluviais. E nesse estudo que foi realizado, é em média em torno de 86%, de 80%, 83%, 86% o valor relativo à taxa de esgoto que pode ser cobrada. Aí vocês me perguntam, mas como que o poder público vai saber o quanto de esgoto saiu de uma residência? Realmente ele não sabe, porque nós não temos medidores do esgoto que sai. Nós só temos da água que entra no imóvel. Mas essa taxa deve girar em torno de 86%. Algumas prefeituras, elas cobram mais, elas chegam até a cobrar 100%. Então, 100% da água, do valor da água que entra, é cobrado o valor relativo ao tratamento do esgoto. A alegação é que a instalação de uma estação de tratamento de esgoto, bem como os produtos que são utilizados para o tratamento, são muito caros. E mesmo que esses valores se diluam ao longo do tempo, o tratamento em si é caro. Por isso, algumas prefeituras cobram 100%. Por exemplo, se entra R$100 de água,
a prefeitura cobra R$100 de esgoto. O total da conta acaba dando R$200. 100 da água que entrou e 100 relativo ao tratamento de esgoto. Por isso que, após ser instalada uma estação de tratamento de esgoto, os valores relativos às contas de água, principalmente, acabam se elevando. Mas é em função disso. E aí vocês observem como o direito tributário está presente na nossa vida, neste exemplo que eu acabei de colocar para vocês. Então aqui a taxa de esgoto ela gira em torno de 80% normalmente. Aqui nessa figura 4, nós temos uma charge, o pai lavando um veículo, e ele fala assim, por uma tarifa de esgoto mais justa. Aí o garoto fala assim, pai, a água que o senhor está lavando o carro é 80% de esgoto, em referência a isso. Então, do valor de água que entra, nesta prefeitura aqui, 80% é cobrado sobre esta água o valor relativo ao tratamento do esgoto, a taxa de tratamento do esgoto. Contribuições de melhoria. As contribuições de melhoria são previstas no Código Tributário Nacional, Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, em seu artigo 81. A contribuição de melhoria, cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra a valorização imobiliária. Então a contribuição de melhoria ela pode ser cobrada por vários entes, como nós vimos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. A cobrança da contribuição de melhoria ela leva em conta a valorização dos imóveis ao redor daquela área. Foi realizada uma obra pelo poder público e causou uma valorização no imóvel. Por exemplo, a prefeitura constrói um posto de saúde, constrói uma escola. O fato de existir aquela construção, aquela escola, aquele posto de saúde, ocasiona uma valorização nos imóveis que estão próximos. E aí pode ser cobrada essa chamada contribuição de melhoria, porque houve uma valorização daqueles imóveis. Tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiário. Essa contribuição de melhoria era usada também para o pagamento daquela obra. Por exemplo, um posto de saúde, uma escola, um centro odontológico. Vendo uma valorização dos imóveis próximos, ela é cobrada para custear, para bancar esta obra pública, tendo em relação à valorização dos imóveis próximos. Aqui nós temos uma figura do site Politize, que é uma figura adaptada, que é a contribuição de melhoria. É um tributo que pode ser cobrado pelo poder público nas seguintes situações: a realização de uma obra pública, a valorização imobiliária decorrente de uma obra pública. Quanto pode ser cobrado? Existem dois limites dos valores de cobrança. Primeiro limite, limite individual. Cada proprietário de um imóvel valorizado por uma obra pública não pode ser cobrado mais do que a sua valorização. Então tem que ser feito um estudo de quanto valorizou aquele imóvel que está próximo a esta obra pública, e esta cobrança dessa contribuição de melhoria ela não pode ser superior a esta valorização deste imóvel. Segundo, o limite global, a soma de todas as contribuições de melhoria cobradas não pode ser maior que o preço total de uma obra pública. Então, se nós somarmos
todas as contribuições de melhoria cobradas ali na vizinhança, na redondeza, na região, tais valores não podem ser maior que o preço total de uma obra pública. Aqui nós temos alguns exemplos. A contribuição de melhoria, ela tem que ser menor ou igual à valorização do imóvel decorrente da obra pública. E também a contribuição de melhoria, ela tem que ser menor ou igual ao preço total da obra pública. Por fim, eu gostaria de falar com vocês sobre os chamados empréstimos compulsórios. Os chamados empréstimos compulsórios, eles são cobrados pela União em caso de circunstâncias muito especiais. Por exemplo, uma calamidade pública, uma situação de emergência. Então, de acordo com o autor Zappellini, 2015, em matéria publicada no site Politize, um empréstimo compulsório é um empréstimo obrigatório forçado, ou seja, o cidadão será obrigado a emprestar dinheiro para o poder público, mas, em contrapartida, ocorrerá a devolução deste valor e a mesma é garantida pelo próprio governo. Além disso, não é em qualquer hipótese que pode se criar o chamado empréstimo compulsório. Como eu falei para vocês, o empréstimo compulsório é uma situação excepcional e não é em qualquer caso que ele pode ser criado. Em primeiro lugar, segundo o autor Zappellini, 2015, do site Politize, apenas a União Federal, o governo federal, tem autorização para instituí-lo. Outra peculiaridade deste tributo é que deve ser criado por meio de lei complementar que necessita da maioria absoluta dos membros da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para ser aprovada. Ainda, de acordo com o autor Zappellini, 2015, existem apenas algumas hipóteses excepcionais nas quais poderá ser criado o chamado empréstimo compulsório, que é em caso de despesas extraordinárias para atender calamidade pública, guerra externa ou sua ameaça, ou no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Calamidade pública, guerra externa ou a sua ameaça, suposta invasão de algum país estrangeiro, ou no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não deixem de seguir o professor Adriano Remorini Traubach no canal do YouTube, canal Professor Adriano Remorini Traubach, para receberem as novidades. E um grande abraço para vocês. Até a próxima!